Oi, Gi! Boa noite! Deixa eu me endireitar aqui com os aparelhos. Olá, boa noite quem tá chegando. Vamos lá, vamos começar mais um programa de autoconhecimento. Você já esteve por aqui? Você que entrou? ARQ. Vamos lá, Gi, tô esperando. Gi, você assistiu a aula, Gi? Oi, Simone, boa noite. Foi você que assistiu a aula do Comunicação Assertiva, Gi? Na terça-feira? Simone, bem-vinda, é a primeira vez por aqui? Oi, Bianca, tudo bem? Quem tá aqui no Facebook? Ó, quando eu olhar pra cá, tô olhando pro Facebook. Quando eu olhar pra cá, tô olhando pro Instagram. Oi, Kátia. Kátia Araújo, querida. Você perdeu, Gi? Achei que fosse você. Tinha uma Gi lá que eu estava conversando, rindo muito na aula. Achei que fosse você. Para quem tá chegando agora, eu dei uma aula sobre comunicação assertiva na terça-feira, né? E foi muito legal. Foram 2 horas de aula. Oi, Marília, bem-vinda, querida, saudade de você. Quem se interessar aí, pode deixar o e-mail, que a gente vai repetir essa aula daqui a um tempinho. Na verdade, repetir não, porque eu acho interessante quando a gente acrescenta coisas novas, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre o que eu falei e vou também aí acrescentar novos temas. Oi, Lipinho, bem-vinda. Marília também, pessoal do Facebook também, bem-vindo. Então, estamos aqui mais uma vez no Questões do Dia a Dia, um programa de autoconhecimento que eu criei pensando em como que eu poderia, né, fazer para passar várias dicas, né, e informações sobre autoconhecimento para quem quiser ouvir, né? Meu nome é Tatiana Auler, para quem está aqui pela primeira vez. Eu sou psicóloga, trabalho com uma técnica que eu construí, que eu criei ao longo desse tempo que eu trabalho, uns 12 anos mais ou menos, se chama TISI, Técnica de Interpretação Simbólica Intuitiva. E dentro dessa técnica... Oi, Patrícia, boa noite, querida, bem-vinda. Bianchi também. Dentro dessa técnica, eu procuro entender quais são as crenças limitantes, né? O que faz com que as pessoas acabem não conseguindo encontrar os objetivos de vida dela. E ao longo do tempo, eu fui escrevendo textos que foram surgindo aí pelas questões, pelos temas que os pacientes foram levantando, né? Então, eu chamei esse programa de autoconhecimento, questões do dia a dia, e a cada terça e a cada quinta eu proponho temas diferentes. Hoje vamos falar sobre perdão, tá? Bruno, bem-vindo também. Oi, Maria Elizabeth, bem-vinda, querida. Enquanto o pessoal vai chegando... Oi, Marta. Marta, tá rindo, Marta? Hoje vamos falar sobre perdão. Quero ver se você consegue perdoar aquela pessoinha que te fez um mal, que fez alguma coisa que não te agradou, que, né, em termos aí mais básicos, que te decepcionou, que te sacaneou, que te traiu, né? Oi, Fati, tudo bem? Bem-vinda, querida. Vamos falar sobre perdão hoje. E aí, o nosso tema é o que é o perdão, tá? Para que perdoar e aprendendo a perdoar. E aí eu vou dar dicas para vocês, para que vocês possam aí aprender a perdoar aquele que te fez mal, né? Porque a gente perdoa quem fez alguma coisa com a gente que a gente não gostou, né? Não tem por que perdoar aquele que nos ama, aquele que nos faz bem, aquele que nos agrada, né? E aí uma perguntinha básica que eu quero fazer para vocês. Aliás, quero deixar vocês bem à vontade aqui. A ideia é que a gente faça um bate-papo. Eu não consigo ler todas as perguntas ao mesmo tempo porque elas vão subindo, né? Quem fez live sabe, elas vão subindo e não vai dando para eu ler tudo ao mesmo tempo, mas de vez em quando eu dou uma paradinha, passo ali a tela e consigo responder algumas perguntas. Qualquer coisa, se eu não responder alguma pergunta de vocês,
Depois no Facebook eu dou uma olhadinha nos comentários, ou vocês podem mandar um e-mail. Quem tiver qualquer questionamento, eu tenho um canal de comunicação que é o meu e-mail, tá? Meu e-mail é escrevapara@tatianaauler.com.br, tá? Então, pra vocês anotarem aí, escreva para @tatianaauler.com.br. Bem fácil, bem simples. É só mandar os questionamentos e mandem temas também, né? É interessante mandar tema até para eu poder estar aqui toda terça e quinta. Haja tema, né? Vamos combinar que é muito tema para a gente poder falar. Então, vamos começar, né? O programa de autoconhecimento, questões do dia a dia, tá com uma proposta de toda terça e quinta. E na próxima terça eu vou falar sobre um novo tema. E hoje eu vou começar falando sobre o perdão. Perguntinha básica que eu ia fazer para vocês aqui. Tem alguém aí, né, que tem uma pessoa que tá atravessado na garganta, que não conseguiu perdoar? Alguém que tem aquela pessoa, sabe, que fez um mal, ou que traiu, ou que magoou, assim, que tem algum nó na garganta, né, aquela sensação, aquele aperto no peito. A pessoa, ela não sai de dentro de você, parece que ela mora dentro de você, não é isso mesmo? Tem alguém aí que tem uma sensação de que aquele que lhe fez mal não sai de dentro de você, não mora na sua cabeça, nos seus pensamentos? Oi, Renata, boa noite. Camilo, boa noite também. Pois é. A ideia aqui é a gente tirar essa pessoa de dentro de você, tá? Finalmente mandar ela embora, né? Se ela tá morando dentro de você, a gente vai mandar ela definitivamente embora. Mas, para isso, a gente precisa entender o que é o perdão, né? O que é o perdão? Para que serve o perdão? Para que perdoar? E como que a gente pode aprender a perdoar? Oi, Alexandre, bem-vindo também, pessoal que está chegando. Então, o que é o perdão, né? Eu entendo da seguinte maneira: se alguém faz um mal, né, a uma outra pessoa, e nesse momento, por exemplo, se alguém fez um mal a você, tá? Alguém te traiu, alguém te sacaneou, alguém fez alguma coisa que te magoou muito. E nesse momento, uma outra pessoa fala pra você: perdoa fulano, né? Por que você não perdoa fulano? Perdoa fulano, coitado de fulano, perdoa fulano. Será que você consegue perdoar assim, de imediato, né? A pessoa acabou de te sacanear, acabou de te fazer um mal incrível e chega alguém e fala pra você: perdoa. Ou a própria pessoa fala: me perdoa. O fato, assim, da gente perdoar, né? Falar assim, eu te perdoo, pode ser de fato da boca pra fora, né? É difícil pra caramba, né, Fati? Da boca pra fora. Então, tá bom, eu te perdoo, mas a pessoa continua morando dentro de você, ela tá lá já com um contrato de aluguel de anos, né, dentro de você. E na realidade você não tá perdoando nada, você simplesmente tá falando eu te perdoo pra se livrar de um problema, né? A pessoa tá ali chorando, mal, me perdoa, por favor, eu não sei o que eu fiz, né? Coitada de mim, não. A pessoa tá ali enlouquecida, e aí você quer de alguma maneira até se livrar daquele chororô, daquela angústia, né? Daquela loucura lá daquela pessoa, para poder encontrar uma forma de você olhar para sua dor, né? E olhar para sua dor antes mesmo de conseguir perdoar. Mas aquela pessoa, ela está enlouquecida na sua frente. Então ela fica desesperadamente pedindo um perdão. Essa palavra, como é uma palavra muito forte, né? É interessante. É igual eu te amo, né? Quando você fala assim, tá bom, eu te perdoo, mesmo que você não esteja sentindo o perdão dentro de você, mesmo que ainda a pessoa, a dor, né, que ela causou dentro de você, ela esteja tão presente a ponto de você sentir fisicamente, a outra pessoa, ela vai falar: ai, que alívio, me perdoou. Me perdoou, tô liberada, né? Agora eu não preciso me preocupar com nada, né? Agora eu tô liberada. E não é bem assim, porque a pessoa, ela se libera como quem fica livre ali do pecado, né? Que ela cometeu. Tô usando um pouquinho a palavra pecado, entendo que isso é mais para um lugar religioso, mas para o senso comum é bom usar palavras, né, corriqueiras, para a gente poder entender.
Oi, Isabela, querida André, boa noite, Antônio, boa noite, Maria Elizabeth também. Então, você perdoou o outro, né? Na realidade não perdoou, você falou a palavra eu te perdoo para o outro, mas na realidade dentro de você não conseguiu perdoar. O outro sai lindamente, né? O outro fala, ai, que bom, obrigado, né? No dia seguinte te liga como se nada tivesse acontecido, como se tivesse assim tudo maravilhosamente bem. E você continua dormindo e acordando pensando naquela pessoa e sentindo uma dor assim incrível no peito, né? O que fazer, né? O que fazer? O que é de fato esse perdão? Perdão, aí eu vou dar a minha visão, tá, gente? Como muitas pessoas que me conhecem sabem, eu não tenho religião nenhuma, né? E eu não vejo fé e perdão como duas palavras num sentido religioso. Para mim, essas duas palavras são palavras super importantes na vida de todos nós. Só que muitas vezes a gente acaba atrelando, né, o perdão e a fé à religiosidade, tá? Mas não precisa, pelo menos para mim, não precisa necessariamente ser. Sandra, querida, boa noite. O pessoal vai chegando aqui, Nick também. Boa noite, Monique, minha amiga. A pessoa vai chegando aqui, eu tô falando sobre perdão, tá? Quem tá com alguém atravessado na garganta aí, fica aí que eu vou dar uma dica de como aprender a perdoar. No finalzinho a gente vai falar sobre isso, tá? Então, o que é o perdão, né? Lembrando, voltando, pegando o gancho, que a gente não tá falando de nenhuma religiosidade, né? O perdão, para mim, né? E aí vocês me digam se vocês concordam ou não. Para mim, o perdão é quando a gente consegue compreender que o outro, o que ele fez, né, o que o outro fez, ele fez dentro das possibilidades que ele tinha, o melhor que ele podia fazer. Deixa eu só botar aqui pra cima, gente. Vê se tá melhor aqui. Não, né? Acho que não. Vou voltar pra cá. Calma aí. É porque tá quase caindo. Vamos lá, de novo, tá? Então, perdão pra mim é quando eu entendo, quando eu compreendo que o outro, dentro de todas as possibilidades que ele tinha, ele fez o melhor que ele tinha pra fazer. Isso dá uma confusão, por quê? Porque a gente tem na nossa cabeça assim, não é possível. A pessoa poderia ter feito melhor do que ela fez. Não é possível, né? Porque é difícil quando uma pessoa faz mal a gente, né? Ou a uma outra pessoa, não importa, que a gente aceite que ela fez o melhor que ela podia fazer. É muito difícil, né? Na realidade, a gente quer que a pessoa olhe para o erro dela e fale, nossa, mas como que você errou? Você não deveria ter feito isso. Você não podia de jeito nenhum ter feito isso com aquela pessoa. Só que a pessoa não enxerga, né? Ela fala, olha, eu fiz o melhor que eu podia fazer. E muitas vezes nem tem consciência dessa palavra, né? E também tem aquele jogo, querida, desculpa, eu fiz o melhor que eu podia fazer. Também não é legal, né? Não é nesse sentido que a gente está falando, da pessoa colocar o eu fiz melhor do que eu podia fazer como uma desculpa, né? Assim, uma desculpa dela não ter conseguido agir de uma maneira diferente, né? Aí uma justificativa, uma desculpa, né? Aí também não é legal. Eu tô falando num nível mais amplo, né? Assim, se a gente, um nível mais consciente, né? Se a gente olha de uma maneira assim bem consciente para o outro, entende que o outro tem uma certa limitação e ele não consegue fazer diferente, aí dessa maneira a gente consegue perdoar, porque dessa maneira a gente consegue entender, né, o que é o perdão para mim, tá, gente? Tem outras opiniões também, e aí vocês podem concordar ou não concordar, cada um fica aí com a sua crítica e podem até escrever. A Patrícia colocou, a pessoa erra conosco porque ela quis, fez escolhas, ninguém a obrigou. Concordo plenamente, Patrícia, ela quis, ela fez a escolha, ninguém a obrigou e ainda assim foi o melhor que ela podia fazer. Ela não conseguiu escolher diferente, tá? Eu vou dar alguns exemplos porque eu acredito que os exemplos, eles... Enfim, né, eles evidenciam, né, e acabam facilitando para a gente poder entender melhor sobre o que a gente está falando.
Então, o exemplo é o seguinte, vamos supor, vamos olhar para o comportamento, porque eu acho que olhar para o comportamento e para as questões familiares sempre ajuda, né, a gente a entender por que aquela pessoa é dessa maneira nos dias de hoje, por que ela é assim nos dias de hoje, né? Por que você é assim nos dias de hoje? E levante a mão quem nunca errou, né? Vamos lá, levanta a mão aí quem nunca errou, quem nunca cometeu algum deslize na vida e magoou alguém, né? Todo mundo, eu já magoei alguém, provavelmente todo mundo que está me assistindo aqui já magoou alguém. E sim, né? A gente fez um movimento, né? Daqui a pouco você olhou e falou, ih, nossa, por que eu falei desse jeito? Por que eu agi dessa maneira? Devia ter pensado melhor, mas fiz, né? Assim, foi isso que eu fiz e acabei fazendo dessa maneira. E aí sim vem a história do me desculpa, me perdoa e tudo mais. Então, pra gente dar um exemplo, assim, quando uma pessoa ela vive dentro de uma infância, as pessoas no consultório me falam assim, ai, Tati, vou falar sobre meu pai e minha mãe o resto da vida. Eu falo, vai! Vai, porque é a base da sua vida, né? A partir desses cuidadores que você se tornou quem você é, né? Vem de lá, né? A sua criação, a forma que você fala, a forma que você pensa, as suas crenças, tudo vem de lá. O grande início é da sua infância, né? Sua juventude. Você, dentro da barriga da sua mãe, tem aspectos ali importantíssimos que a gente já pode captar, né? Entender como trauma, né? E desde lá, desde a sua formação, desde quando você abriu o olhinho, você começou, o seu cérebro, né? Começou a captar um monte de informações e você começou a se tornar quem você é hoje, né? É claro que com o tempo as mudanças vão acontecendo, você nunca é a mesma pessoa, graças a Deus, senão a gente sempre seria infantil, né? E aí não seria muito adequado para um adulto. Rodrigues escreveu o quê? Eu sou assim. Assim? Deve ser? Pode ser. Então, vamos lá. Num exemplo, claro, né, de uma pessoa que tem uma atitude que a gente olha para ela e fala assim, poxa vida, você podia ter feito diferente e ela não conseguiu. Vamos supor que ela seja uma pessoa que passou a infância dela vendo a mãe passando mal, tá? Com medo que a mãe morresse, tá? Ela passou a infância dela assim com muito medo que a mãe morresse. Ela tem esse medo porque essa mãe fica falando pra ela assim, olha, se você continuar fazendo desse jeito, né, gritando desse jeito ou agindo desse jeito, eu vou embora, eu preferia morrer. Eu vou morrer, eu vou me matar, porque eu não aguento mais isso aqui. Vamos supor que essa mãe tenha colocado na cabeça dessa criança que ela ia se matar porque ela não aguenta mais aquilo ali. Eu vou me matar, porque eu não aguento mais isso aqui, vou me matar. O tempo todo ela ficava com essa expressão, vou me matar, vou me matar, vou me matar. Essa criança, ela cresce em sobressalto, né? Porque toda vez que ela se depara com esse lugar do eu vou me matar da mãe, ela começa a ficar com muito medo e provavelmente com uma dificuldade muito grande de lidar com aquilo. Aí, essa criança cresce, né? Ela vira uma pessoa adulta e ela não sabe lidar com a morte. Ela não sabe lidar com a ameaça da morte, né? Porque aquilo não só não só deu medo nela, né? Não foi só um medo que surgiu, né? Aquilo surgiu raiva também dessa mãe. Tô criando aqui uma historinha, tá, gente? Surgiu raiva dessa mãe que fica ali o tempo todo falando vou me matar, vou me matar, vou me matar. Surgiu medo de abandono, porque se essa mãe se mata, como é que essa criança ia ficar ali, né, dentro desse contexto familiar, sem ninguém para cuidar dela, né, abandonada. Surgiu muitas dores com a sensação da morte, né? Aí o que acontece? A criança cresce com todas essas emoções dentro dela, não conseguindo lidar com a iminência da morte, com a iminência da ameaça, né, dessa morte, e ela tem um grande amor, tá? Aí vamos lá, esse grande amor é um grande amor como um grande amor de uma mãe, né? Essa criança que se tornou um adulto, sim, ela amava essa mãe, né? Agora, quando ela tá ali com aquele grande amor, vamos supor que esse grande amor fale assim, não sei o que tá acontecendo comigo, tô passando mal, não sei, uma sensação que eu vou morrer. O que vocês acham?
qual a atitude que vocês chutam do lado daí, porque eu gosto muito desse bate-papo para ter uma reflexão. Qual a atitude que essa pessoa, que era aquela criança, que tinha aquela mãe, vai ter? Vou lá, vou voltar, vou dar o exemplo de novo para vocês tentarem me responder, tá? Caio, querido, bem-vindo. Vou dar o exemplo de novo para vocês tentarem me responder, tá bom? Porque é bom a gente pensar sobre, é bom a gente refletir. E não só ficar pensando em coisas externas, né? É bom a gente pensar lá nas nossas reflexões do que acontece no passado e por que a gente se torna essas pessoas nos dias de hoje. Vamos lá, a gente está falando do perdão e da dificuldade que a gente tem de aceitar a escolha do outro, né, Patrícia, como você mencionou, né, o outro ter tido uma certa atitude que a gente fala assim, olha, você deveria ter, você poderia ter feito diferente, e o outro fala, mas eu não consegui fazer diferente. Então eu dei um exemplo, aqui, e pedi para vocês responderem para mim o que isso geraria nessa pessoa. A Fati colocou pânico, o Luiz, meu amigo, colocou insegurança, né? Uma pessoa insegura. E eu vou repetir para vocês pensarem um pouquinho mais, tá? Porque isso serve para a vida de vocês, para o entendimento de quando o outro te faz alguma coisa que é ruim, para facilitar o perdão, você precisa entender como que aquela pessoa funciona. É óbvio que a gente não vai saber 100%, né? A gente não sabe nem 100% como a gente funciona. Não tem nem como saber 100% como o outro funciona. Mas se a gente tiver uma mínima ideia, uma mínima noção, a gente tem como encontrar esse lugar do perdão de uma maneira mais fácil, mais plena dentro da gente, tá? Repetindo a história. Era uma criança, essa criança tinha uma mãe dramática que ficava repetindo na cabeça dessa criança, uma criança pequenininha, tá? 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Ficava repetindo essa mãe, ai, não aguento isso aqui, eu vou me matar, vou embora daqui, eu vou me matar, não aguento isso aqui, ai, vocês gritam muito, ai, só me matando para poder ficar bem. Então, essa criança, ela cresce na ameaça da morte dessa mãe, certo? Com isso, fica lá registrado no sistema dela de crença e também, né, nas emoções por conta da iminência da morte, sensações que, obviamente, não são nada prazerosas. Então, a mãe ameaça e ela sente raiva dessa mãe, porque essa mãe ameaça o tempo todo e, na verdade, ela nunca morre, né? Ela fica sempre, vou me matar, e não se mata nunca, tá viva aí até hoje. Ela sente medo, né? O medo de se deparar com a morte da mãe, sente o medo do abandono, né? Ela sente muitas dores que surgem a partir desse comportamento dessa mãe. Aí, essa criança se torna um adulto, né? E ela tá namorando com você, né? Ela tá casada com você nesse momento, tá? Ela se torna um adulto e ela tá casada com você. O que acontece? Chega um momento que você adoece, né? Você fica doente, literalmente doente. Aí você piora, né? E chega uma hora que você olha para essa pessoa e você fala assim, ai, nossa, eu tô me sentindo muito mal, tô muito doente, parece até que eu vou morrer. A minha pergunta foi, quando essa criança, né, ela escutou dessa pessoa, de você, né, tô colocando como você sendo a parceira ou parceiro dessa criança que virou um adulto, que você tem medo de que você pode morrer, na mesma hora, o sistema de crença dela foi bombardeado dessa informação, todo o mecanismo dela de defesa foi ativado, e o que ela vai fazer nesse momento? Qual é a possibilidade de ação dela, de atitude dela com você? Ela vai conseguir cuidar de você? Ela vai conseguir cuidar de você? Ela vai conseguir te dar carinho? Ela vai conseguir te abraçar? Provavelmente, gente, isso não é regra, né? Não tem assim uma regra 100%, tá? Ser humano não tem manual. Eu tô dando exemplos aqui pra gente poder dar uma organizada nesse tema, tá? Então, provavelmente, o que vai acontecer? Essas emoções que vão ser acionadas nessa pessoa, elas vão startar ali de uma maneira tão intensa que ela vai entrar em pânico.
ela vai entrar em pânico e ela não vai conseguir cuidar, no caso aqui, de você, né? Nesse exemplo que a gente está dando. Ela não vai conseguir cuidar de você, né? Porque ela vai, na hora, entrar num caos emocional, numa tempestade emocional e é capaz dela brigar com você. E na realidade, ela não vai estar brigando com você, ela vai estar brigando com quem? Isso é fácil, né? Olha a resposta fácil aí. Ela vai estar brigando com a mãe dela, né? Essa pessoa vai estar brigando com a própria mãe. Só que a gente não sabe, na hora, a gente não faz essas associações, né? Então pode ser que você... Isso aí, Luiz. Pode ser que você fale assim, nossa, que absurdo você não cuidar de mim no momento que eu tô precisando, tô quase morrendo aqui, eu tô mal pra caramba e você não cuida de mim, que absurdo. Quando você fala isso para uma pessoa que tem um trauma na infância, de ameaça da morte da mãe, né, que sentiu muita raiva, medo do abandono, angústia e tudo mais, essa pessoa vai entrar em parafuso e ela vai olhar para você e vai falar assim, eu não dou conta disso, eu não dou conta disso. E ela não vai conseguir cuidar de você. É triste? É triste, é claro que é triste. E a gente nem tá dando... A gente não, eu nem tô dando um exemplo aqui de uma traição, tá? Isso não seria um exemplo de traição. Isso seria um exemplo de uma limitação, né? Que a pessoa tenha. Pode ser até que quem tá ali doente, mal, se sinta traído, né? Porque cuidou, e na hora que a pessoa precisa, né? O outro não cuida da mesma maneira. Então pode ser que até essa pessoa que não está recebendo esse cuidado veja como uma traição, mas eu vejo como limite, né? Então, assim, o outro, quando ele age com você de uma maneira inesperada, vamos colocar assim, ele age fora daquilo que você acredita, fora do padrão ou fora do combinado, e ele te magoa, e ele te fere. Ele tem um motivo para fazer isso, né? Para ter tido essa ação. O motivo não precisa ser necessariamente algo que você causou. Pode ser o motivo dele, pode ser algo do passado dele. Não necessariamente que tenha a ver com você. Vocês já viram pessoas falando assim? Eu no consultório eu vejo, né? Assim, eu escuto muitas histórias no consultório e, obviamente, sem revelar o nome do santo, né? Porque isso não seria nada ético. Mas eu gosto de dar vários exemplos. Eu já vi gente falando no consultório assim, mas eu sofri muito. Eu fui muito traída ou muito traído, eu sofri demais. O próximo tá ferrado comigo. Gente, olha isso, o próximo tá ferrado comigo. Aí vem um anjo, né, assim, querendo se relacionar, querendo construir família, né, querendo ficar numa boa, e essa pessoa, ela tá com tanta raiva dos anteriores que ela acaba descontando tudo no tal do próximo, que às vezes não fez absolutamente nada, né, pra merecer. Vocês estão vendo do Instagram? Patrícia escreveu que pausou, só me dá um ok se vocês estão vendo. Estão vendo e estão ouvindo, tá? Essa pessoa, ela não fez nada para merecer uma traição, nada, de nada, né? Ela não fez absolutamente nada por isso, né? E acaba que uma outra pessoa vem e sacaneia e trai por conta do passado dela e não necessariamente pelo que ela fez. Olha uma outra historinha, olha que interessante essa e como é difícil a gente entender esse lugar do perdão, né? Entender como perdoar, né? E aí daqui a pouquinho eu vou falar do para que perdoar. Um homem, ele é filho de uma prostituta, isso é um caso real, tá? Esse homem, ele é filho de uma prostituta. Ele cresceu num prostíbulo, né? Esse homem é um homem mais velho hoje, de 30, o vídeo aqui no Instagram. Voltou? Voltou no Instagram, gente? Me dá um sim só. Pessoal do Facebook, segura aí, tá? Porque eu tô com dois aparelhos aqui e às vezes dá um probleminha. Acho que voltou. Tá, então, esse homem... Obrigada, gente, por ter esperado. Que às vezes, né, aqui esse ao vivo tem alguns problemas e eu tô sozinha aqui pra tudo, meio complicado.
Então, esse homem de 38 anos, ele cresceu num prostíbulo, tá? Ele é filho de uma prostituta e cresceu no prostíbulo. Então, sexo pra ele, corpo nu, né? Pessoas se relacionando uma com a outra com a uma. Isso daí pra ele é a coisa mais normal do mundo. É normal pra ele, né? Ele cresce fazendo sexo desde 12 anos de idade, né? Mexendo no corpo das mulheres desde, sei lá, de 8, 9 anos de idade. Isso daí pra ele é um lugar muito comum. Voltou, gente? Que bom. Então, eu vou repetir um pouquinho só para saber se o pessoal do Instagram escutou. Um homem que nasceu que é filho de uma prostituta, que cresceu no prostíbulo. Ai, que bom. Ó, um homem que é filho de uma prostituta, tô voltando por causa do pessoal do Instagram, que cresceu num prostíbulo, ele cresce tendo esse lugar do sexo de uma maneira muito comum. A partir dos 8, 9 anos, ele já tocava no corpo das mulheres, as mulheres já tocavam no corpo dele. Começa a fazer sexo com 12 anos, naturalmente, com uma, com duas, assim, pra ele tudo bem. Ele cresce nesse meio, né? Pra ele é super comum. E quando ele começa a se relacionar com o outro, né? O que acontece? São duas experiências de vida completamente diferentes, né? Se ele tem uma pessoa, ele encontra uma pessoa na vida que é totalmente religiosa, né? Que tem essa coisa da fidelidade, né, do respeito, imagina assim, o sexo só depois do casamento, né, uma coisa assim muito forte, né, até mesmo certos tabus em relação ao sexo. Você imagina esse homem que tem aí o sexo como algo banal, se apaixonar por uma pessoa assim? Eu nem sei se isso é possível, tá, gente? Porque eu não sei se essas duas informações se cruzam, mas eu tô aqui dando um exemplo pra gente entender o que tem por trás do perdão, né? Bom, essa pessoa toda certinha, ela começa a se relacionar com esse cara. Esse cara não aguenta o ritmo dela, né, do sexo, né, por exemplo. Pra ele isso dali é muito pouco e ele quer mais. E se ele tá com ela e tá com outra, não quer dizer nada. Pra ele isso não é traição. Só que pra essa pessoa é traição. Ele pode falar assim: eu não preciso que você me perdoe, porque eu não acredito que eu esteja fazendo nada de errado. Olha só, gente, olha o outro problema. Olha o outro problema. E você não, né? A pessoa que tá namorando com ele, casada com ele, pode falar assim: você me traiu, eu não vou te perdoar nunca, você me traiu. Aí ele fala: mas eu não te traí, isso é normal, eu não preciso que você me perdoe, tá tudo bem, assim, eu não tô apaixonado por ninguém, eu só fiz sexo, isso daí é normal. Eu atendi um caso assim, que a mulher não era tão santa quanto eu tô colocando aqui, tá? Mas a mulher, ela tinha esse lugar do respeito muito forte. E o homem, como tinha crescido lá no prostíbulo, para ele é a vida dele, é a história dele, são as crenças dele, isso para ele é super normal. Então vocês imaginam, né? Essa pessoa fala: não preciso do perdão, porque para ele isso é normal. E você, a outra pessoa, tá com a dor da traição dentro. Como fazer para perdoar, gente? Como fazer para perdoar? Entendendo, assim, já indo para um segundo tema, né? O para que perdoar. Para mim, o para que perdoar é muito importante que a gente entenda, sabe? O para que se perdoa alguém? Para que, gente? Olha, pra mim, tá? Eu gosto sempre de falar assim, pra mim, porque eu tô falando de um lugar que não é científico, né? Assim, tá dentro de tudo que eu estudo, de tudo que eu leio, eu adoro estudar, né? Quem me conhece sabe. E dentro de tudo isso eu vou passando as informações que eu sinto que são bacanas, são coerentes, que eu aprendo. E é claro, né, tô sempre aberta para ouvir opiniões diferentes. Ninguém é melhor ou pior do que ninguém, né? Assim, a gente só tá aqui com opiniões diferentes. Ô, Mica, chegou quase no final. Chegou um pouquinho atrasada, Mica, mas chegou. Que bom. Então vamos lá, para que perdoar? Gente, vocês já pensaram assim, para que perdoar? O mais comum, boa noite, querida,
O mais comum é que quando a gente pensa no perdão, no perdoar alguém, a gente pensa no outro, certo? Vou perdoar fulano, né? Porque se eu perdoo fulano se sente bem, né? Eu tô liberada, né? Fulano tá bem, aí a relação volta, né? Ou as coisas ficam melhores. A gente sempre pensa no fulano. Só que quando a gente pensa no outro, né? O perdoar o outro e lembra da atitude que o outro teve com a gente, aí a gente não consegue perdoar, porque a dor tá dentro da gente, certo? Então, o que eu tô querendo dizer com isso? O perdão, para que perdoar? Entendendo que, na minha visão, tá? Vocês podem aí dar uns pitacos, tá? Entendendo que o perdão, a gente consegue perdoar quando existe a possibilidade quando existe o reconhecimento que dentro de todas as possibilidades que aquela pessoa tinha de fazer aquela escolha, ela escolheu aquela, né? Ela não escolheu outra, ela escolheu aquela possibilidade porque ela não dá conta de escolher uma possibilidade diferente, entendendo que perdão para mim tem a ver com isso. O para que perdoar, né? Tem um sentido muito importante, que é compreender a limitação do outro e entender que aquela atitude do outro não foi necessariamente literalmente para você, né? Aquela atitude do outro poderia ser com você, com outra pessoa, né? Com fulano, com ciclano, com beltrano, não importa, quem quer que estivesse ali do lado dessa pessoa, provavelmente essa pessoa teria essa atitude, né? Porque dentro do esquema dela de funcionamento, ela não tem condições de agir de uma maneira diferente. Tanto que a gente percebe aí pessoas que têm padrões de relacionamento, né? Olhar assim para o outro e perceber que ele sempre age da mesma maneira. Quem tem algum amigo aí, ou se quiser levantar a mãozinha e falar eu sou assim, também é legal, né? A gente assumir esse nosso lugar. Que sabe que quando entra numa relação não consegue dar conta de certas coisas, tem certas limitações que acabam fazendo mal ao outro, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem gente que não sabe ouvir. Quando você não sabe ouvir, você pode magoar aquela pessoa que você ama. Estou dando um exemplo bem leve, né? Pensando em perdão. Muita gente tem, Patrícia, dificuldade em perdoar. Não é só você, querida. Muita gente tem, tá? Porque a dor é muito grande. Só no tique eu me engasguei. Tô meio resfriada, gente. Desculpa. Esse tempo no Rio de Janeiro é meio maluco. Fica frio, fica calor. Fiquei meio resfriada. Então, vamos lá. Entendendo, né, que o perdão é o reconhecimento da limitação do outro, é a aceitação que a gente pode ter. Vamos lá, formulando de uma maneira mais completa. O perdão é a aceitação que a gente pode ter em relação ao outro, a limitação do outro, tá? Então o outro, ele age de uma determinada maneira que a gente olha para essa maneira e fala, nossa, isso faz muito mal para mim. Ok, eu tenho direito de escolher permanecer, brigar, ir embora. Eu tenho direito, eu que fui magoada por aquela pessoa, eu tenho direito de escolher fazer muitas coisas, né? Então toda ação gera uma reação. Aquela pessoa, ela agiu de uma determinada maneira, me magoou, eu posso perdoar e ir embora, ou eu posso perdoar e permanecer. Depende ali, né, do grau da atitude, da escolha que a pessoa teve e do quanto aquilo te magoou. Tem vezes que a gente só consegue ter condições de perdoar e manter uma distância, e tem vezes que a gente consegue perdoar e continuar em relação, né? Então, perdoar é compreender, é aceitar que aquela pessoa, dentro de todas as possibilidades que ela tem de agir, ela tem uma limitação e ela conseguiu agir somente daquela maneira. E, obviamente, uma maneira que não foi boa, porque ninguém perdoa, né, alguém que fez algo bom, né? A gente só perdoa alguém que fez alguma coisa ruim a gente.
entendendo ali que aquilo ali não foi legal, eu aceito, mas eu aceito a limitação do outro. E aí sim eu consigo perdoar. Aí sim é mais fácil perdoar. Vocês estão entendendo? Deixa eu ler aqui algumas coisas. Gente, tô mal mesmo, tô tossindo pra caramba. Nem sei se eu vou conseguir continuar muito tempo, porque tá pegando aqui minha garganta. A Mica colocou: algumas pessoas se fazem de besta quando perdoa demais. Certas vezes é melhor se afastar. Boa, Mica! Isso é verdade. Aí é um outro lugar que eu queria falar com vocês. E Mica, obrigada, você me lembrou, isso foi muito bom. É o seguinte, voltando lá no início, não sei se o pessoal do Instagram conseguiu ouvir, né? Voltando lá no início, essa coisa de perdoar sem perdoar, né? Perdoar só porque tá com medo que o outro vai embora. O outro te traiu, te sacaneou, né? Fez alguma coisa ruim pra você, mas ainda assim você ama essa pessoa. E por mais que ela tenha feito alguma coisa ruim pra você, a dor de mandar ela embora, de se separar dessa pessoa é tão grande que ela chega às vezes a ser maior do que a dor daquilo que ela te causou. É muito louco isso, não é? Você ama tanto a pessoa, você fala assim, caramba, meu amor por essa pessoa, sei lá, é enorme, parece até que eu vou morrer se eu perder essa pessoa na minha vida, beleza, né? Aí o outro vai essa pessoa que você ama tanto, que você quer estar com ela, né? Aí ela vai e te sacaneia, né? Assim, você tá totalmente entregue, né? Assim, linda, maravilhosa, totalmente entregue pra essa pessoa. E a bonita vai lá, né? Ou bonita vai lá e te sacaneia. Aí você fala assim, tá, e agora? Ferrou, né? Porque o amor, a dor da perda dessa pessoa, pelo amor que eu tenho por ela, pode ser maior do que a dor daquilo que ela me causou, que também é muito ruim. Olha isso, gente, é uma loucura, assim, realmente, olha, não é fácil ser ser humano, né? Vamos combinar que ser ser humano é complexo, né? Assim, é muito complicado, porque a gente pensa demais, sente muitas coisas, assim, é complicadíssimo. Então, num caso desse, é interessante, assim, porque aí você vai precisar fazer uma escolha, né? Escolher qual dor que você vai ficar, horrível, né? Escolher qual dor que você vai ficar, entendendo que essas dores, elas passam, né? Graças a Deus, aí elas acabam passando. Quando eu penso em para que perdoar, né, eu penso que é para tirar essa pessoa de dentro de você, né, para tirar ela de dentro da sua cabeça, para tirar ela de dentro do seu coração, porque a pessoa pode ir embora ou ela pode estar do seu lado, não importa, ela pode estar morando em outro planeta, mas se você está muito magoado, se você tem muita dor no coração pelo aquilo que aquela pessoa causou em você, provavelmente essa pessoa, mesmo que ela esteja em outro planeta, ela vai continuar morando dentro de você, né? E aí essa dor, ela vai permanecer. Silvia querida, bem-vinda Guilherme, tudo bem-vindo, desculpa Guilherme. Então, o que acontece? Se eu entendo, né, se eu tenho essa noção da limitação do outro e eu consigo me separar do outro num sentido simbólico, né, eu me distancio da cena que eu vivi, daquilo que o outro me causou, né, da dor que ele me causou, e eu vou para um nível de compreensão, eu vou tentar entender a atitude do outro, né, eu vou tentar entender a partir daquilo que é conhecido por mim. Eu nunca vou entender a partir daquilo que é do outro, né? Assim, daquilo que surgiu de dentro dele. Mas do que é conhecido por mim, na observação, eu posso compreender. Aquela pessoa viveu muitos traumas em relacionamentos anteriores, ou perdeu a mãe, ou perdeu o pai, ou viveu em ameaça, ou já foi muito traído, né? Assim, dependendo do que a pessoa traz como histórico de vida, e ela tem uma atitude com você, né, que te magoa, você consegue compreender. E é tão bom, gente, quando a gente consegue compreender, né, quando a gente entende o porquê, né, assim, aquela pessoa age daquela determinada maneira, por que ela não consegue fazer diferente, ela sai de dentro de você, né, você demite ela de dentro de você, porque ela passa, essa situação passa a não ser, assim,
uma faca no seu peito, sabe? É como se a gente tirasse a faca do peito e falasse assim, esse presente eu não quero. Isso daí, eu entendo que você tenha tido essa atitude, entendo que você não resistiu, não conseguiu. Eu entendo, eu escolho ir embora, eu te perdoo, né? Tudo bem, aí eu perdão mesmo, né? Eu entendo, eu compreendo. Mas ainda assim, eu escolho ir embora, eu escolho não permanecer com você. Então, o perdão, quando eu perdoo alguém, eu não preciso virar melhor amigo dessa pessoa, né? Ou continuar melhor amigo, ou continuar sendo o homem dessa pessoa, sendo a mulher dessa pessoa. Eu posso perdoar alguém e ter ali um reconhecimento do meu limite na relação com essa pessoa, né? Então, eu te perdoo, mas eu só consigo me relacionar com você agora desta outra maneira, afastado, separado, não falando mais. Ou então eu te perdoo e eu consigo falar com você todos os dias, estar próximo de você, né? Eu consigo, né? Eu dou conta disso. Então é interessante, assim, o perdão como uma ideia de não ser necessariamente falar para o outro eu te perdoo, e sim perdoar o outro dentro de você. Alguém conhece uma técnica chamada Ho'oponopono? Tem alguém que conhece essa técnica? Ho'oponopono. Se escreve de uma maneira muito esquisita. Se vocês colocarem no Google, vocês vão encontrar. Pode escrever assim mesmo, né? Ho'oponopono, não tem problema, que o Google ele corrige. Essa técnica é uma técnica havaiana muito bonita, muito legal, muito interessante. Eu tenho um super querido amigo, quem quiser procurar ele, é Carlos Humberto Soares Júnior. Ele faz um trabalho lindo aqui no Rio de Janeiro, em Vargem Grande, um workshop que fala sobre o Ho'oponopono, é muito legal. E alguém me ajuda aí nas frases? Me perdoa, começa assim, né? Me perdoa, sinto muito, quem sabe de cabeça, que eu não posso pegar aqui no Google porque senão vai sair no Instagram. Me perdoa, sinto muito, falta alguma coisa, eu te amo. Me perdoa, sou grato e eu te amo, não é isso? Me perdoa, sinto muito, sou grato e eu te amo. É muito desafiador, isso aí, Mica, obrigada. É muito desafiador quando a gente tem alguém que magoou, né, que nos magoou, que trouxe... me desculpa. Escreve tudo direto, assim, num bloco só, para eu ler. Quem souber, por favor. Eu quero falar certinho, mas eu não lembro a ordem da frase do Ho'oponopono. Ah, tá. Obrigada, Ivone. Sinto muito, me perdoa, te amo e sou grata. Vai falar isso pra quem te traiu. Vai falar isso pra quem te sacaneou. Vai falar isso, né, pra aquele que fez alguma coisa que te magoou muito. Gente, não é fácil, mas é super importante a gente treinar, né? Apesar de não ser fácil, é importante o treinamento, tá? Então vamos lá. Sinto muito, né? Assim, não foi diferente, né? Assim, não deu para ser diferente. Eu sinto muito, eu lamento por essa situação, lamento por essas dores, né? Todas que a gente está vivendo aqui, essas dores que você me causou. Cadê, Ivone, que você botou aqui? Me perdoa, né? Me perdoa pelas dores que eu causei, né? Isso não foi legal, não fiz bem e tudo mais. Te amo e sou grata por essa experiência. Vai aí ser grata por uma experiência dessa, né? Oi, Irani, chegou no finalzinho. Boa noite. Ó, gente, é 8h30 que eu começo, eu sou bem pontual, tá? Então, 8h30, toda terça e quinta aqui, programa de autoconhecimento, questões do dia a dia. Vocês podem mandar um e-mail para o escreva para @tatianaauler.com.br com temas pra gente bater esse papo aqui, tá? Então toda terça e quinta. E vai lá no meu site também que dá pra pegar o e-book que tá gratuito lá pra vocês. tatianaauler.com. Então vamos lá. O Ho'oponopono, né, e essas frases, elas são muito interessantes. Por quê? Porque a ideia do Ho'oponopono, olha que incrível, gente. É entender... Calma aí. Voltou. É entender que
Se você reconhece o outro no desafio dele, é porque aquilo que o outro vibra, demonstra, faz, existe também dentro de você. Olha, eu vou falar de uma maneira bem clara para não ficar aquela coisa, não, mas eu nunca traí ninguém, não, mas eu nunca faria o que aquela pessoa fez, jamais, né? Então vamos lá, para quebrar tabu, se eu vejo um assassino, tá? Alguém matando uma pessoa, eu julgo essa pessoa, né? Ela não pode matar ninguém, que absurdo, ela tá matando. E no primeiro momento eu posso até falar, nossa, eu nunca mataria alguém. Mas eu tenho certeza que uma mãe ou um pai, isso eu posso falar que eu tenho certeza, vendo o filho sofrer por alguém, fazendo alguma coisa, mataria. Ou em legítima defesa, ou alguma coisa assim, mataria. Óbvio que não é no mesmo contexto, mas é a mesma ação. Vocês estão entendendo? Então, quando o médico lá, né, tem toda uma história do Ho'oponopono, quando ele percebeu lá no hospital psiquiátrico, né, as pessoas que estavam com... Cada uma estava com a sua demanda emocional, o seu problema. O que ele fez? Ele começou a cuidar, a curar a loucura do outro, reconhecendo a loucura do outro dentro dele e tendo compaixão por essa loucura. É uma loucura isso! Mas ele conseguiu curar o hospital inteiro, né? Isso é muito conhecido aí, se vocês quiserem, né, olhar livros, né, e documentários e tudo mais. Estou falando a partir do que eu li e achei super interessante e super bonito também. Então a dica maior aí para vocês é, quando o outro fizer alguma coisa, né, que vocês fiquem magoados, alguma coisa assim, perdoa, mas perdoa tirando essa pessoa de dentro de você, né? E mesmo que você não fale para a pessoa, eu te perdoo, né? Que você não consiga, que você não dê conta, dentro de você, gente, tenta tirar essa pessoa, aquela coisa de se colocar no lugar do outro, né? Olha, vou contar mais uma historinha, tá? Pra gente poder aqui já ir pro final. Teve um rapaz, eu atendi um rapaz, olha isso, gente, olha esse caso. Eu atendi um rapaz que teve um pai que traiu a mãe. Meio caso clássico, né? E ele viu, né? E ele julgou esse pai, parou de falar com esse pai, botou o pai pra fora de casa, ele devia ter uns 14, 15 anos mais ou menos. Botou o pai pra fora de casa, julgou. Ele cresceu, se tornou lá um homem na época que eu atendi, ele devia ter uns 40 anos mais ou menos, 40 e pouco mais ou menos. Casado há 12 anos, né? Sei lá. E durante esses 12 anos ele repetia para todos os amigos dele que ele via traindo as mulheres. Ele falava assim, vocês são uns babacas em fazerem isso com a mulher de vocês, vocês têm filhos, vocês têm família, vocês são um babaca, vocês não sabem a dor que é para uma criança, né, ver essa coisa da família, né, se destruindo. E ele julgava. Eu nunca fiz isso, nunca vou fazer isso na minha vida, porque meu pai é isso, meu pai é aquilo. Enfim, né, aquele caos, porque ele tinha muita raiva e ele não perdoava o pai dele por ter traído a mãe dele, porque na cabeça dele ele não entendia como que era possível aquele pai ter aquela atitude, né? Como era possível aquele pai magoar, né, toda uma família, destruir toda uma estrutura familiar. Então ele não perdoava de jeito nenhum esse pai. O que aconteceu? Vamos ver quem tá ligado aí. O que aconteceu, gente? O que aconteceu com esse rapaz? O que acontece? Ele, obviamente, se depara com uma outra mulher que ele não consegue resistir e trai a mulher dele. Só que, olha só que loucura, esse homem chega no consultório chorando, abriu um quadro depressivo, né, porque traiu a mulher dele, mas a dor maior dele, né, dentro da consulta com ele, a gente entendeu isso, a dor maior dele não era a de ter traído a mulher dele, a dor maior dele era o quê?
era a dor da traição que ele cometeu a ele mesmo. Essa era a dor maior dele. Essa foi a maior dor. Ele não estava se perdoando. Olha só onde ele foi, né? Ele acabou tendo uma atitude que era totalmente ao contrário, aquilo que ele pregava a vida inteira que ele não deveria fazer, que ninguém deveria fazer, que o pai dele era um babaca, que os homens todos que traem são uns babacas, e que ele gritava, que ele xingava, que ele brigava com todo mundo. Esse lugar dentro dele, ele era tão fiel a isso, né? A não traição, que no dia que ele se traiu, né? Que ele ficou com uma outra mulher e acabou, né, traindo a mulher dele, esse homem abriu um quadro depressivo na hora, assim, na hora ele abriu esse quadro. Ele terminou o casamento dele, a mulher não sabe até hoje que ele traiu ela simplesmente não entendeu, porque pra ela tava tudo bem, né? De um dia pro outro, assim, tava tudo bem. E aí acabou que ela não soube, ele simplesmente falou, não dou conta mais de ficar aqui e foi embora. Obviamente causou uma dor nela, né? Pra ela deve ter sido um outro tipo de traição. E esse homem não faz mais nada, não consegue mais comer direito, não consegue fazer mais nada direito, porque a dor dele tá em ele ter se traído. Então, além do perdão ao outro, existe o perdão dele com ele mesmo. Vamos supor que ele conhecesse a técnica do Ho'oponopono, né? Antes de ter feito essa traição, né? Ele poderia entender que ele também era capaz de trair a mulher dele, mas que ele estava escolhendo não trair. E que o pai dele teve uma limitação ali, dentro de todas as escolhas, ele não aguentou e acabou ficando com uma mulher fora do casamento. Agora, ele precisou viver a história, né? Se colocar num lugar super desafiador, viver aquela história, viver aquele caos emocional, ficar com outra mulher, trair tudo que ele mesmo dizia, para só assim entender, se colocar no lugar do pai e conseguir perdoar esse pai. Vocês sabem que ele se aproximou do pai? Pasmem, né? Não seria, seria de se esperar, né? Esse homem ele se aproxima do pai dele, porque era uma forma dele se perdoar também, né? Perdoando o pai era uma forma dele se perdoar. E ele começou, estava há anos assim, falando meio mais ou menos assim com a... Opa, como é que às vezes sai de foco, eu tenho que... Voltou. Tava falando há anos assim, meio mais ou menos com o pai dele, né? Assim, meio lá, meio cá. E depois que ele fez isso, ele acabou se aproximando desse pai. De alguma maneira, o que ele queria também? Gente, o que ele queria? O perdão desse pai. Por quê? Que esse homem que teoricamente não fez nada para esse pai, né? Esse pai que traiu, esse homem que é filho dele não fez nada para esse pai. Por que ele iria querer o perdão desse pai? Eu gosto de ficar em silêncio para vocês pensarem um pouquinho. Porque no dia a dia a gente tem que pensar, hein? Por que será? Porque de alguma maneira ele julgou tanto esse pai, brigou tanto com esse pai, escorraçou tanto esse pai, que de alguma maneira ele quis também ser perdoado pelas atitudes que ele teve. Gente, olha só, o Instagram ele vai encerrar. Eu vou encerrar o Instagram porque ele tá mandando aqui que vai acabar. E eu vou voltar para finalizar, tá? Mas já falei assim tudo que eu gostaria de falar hoje. E vou voltar só para fechar essa última história aqui que eu tô contando.